É isso aí, galera. Bora reagir a mais um corte aqui dos canais ESPN falando aí de Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo, jogaço desse final de semana, primeiro clássico, pra gente testar aí as forças dos times, né? Vamos ver quem vai sair vitorioso. O Vasco joga em casa, pressionado. O Vasco está muito pressionado devido os tropeços aí recentes, né? Tropeço que ninguém acreditava. O Vasco tomou uma porrada do Nova Iguaçu, 2-0 fora o baile. Vasco foi garfado naquele jogo? Foi. Teve muita coisa estranha? Teve, né? Mas não pode perder assim pro Nova Iguaçu do jeito que foi, né? Não quer dizer que se o jogador tivesse sido expulso, o Vasco não teria perdido. Mas agora não tem como chorar pelo leite derramado. O Vasco precisa da vitória para se manter ali no pelotão, né? Para fazer as semifinais aí do Campeonato Carioca. E pro Vasco vale muito para qualquer time ali, né? Pro Vasco, pro Flamengo, pro Fluminense. Campeonato Carioca não dá para ficar desmerecendo assim não. Quero deixar os créditos aos canais ESPN e bora pro vídeo. Árbitros e pediu para que Flamengo e Vasco juntos definissem quem apitaria a partida marcada para este domingo às 4 horas da tarde. Eu pergunto a vocês já tinham visto isso? Eu vejo isso, assim, na várzea o pessoal... Não, peraí, Pascoal. Eu tô falando do futebol profissional. Não, na várzea, eu sou da várzea. Não fala mistura como? Na várzea é o seguinte, na várzea você chega para jogar no campo do adversário, já tem um cidadão fardado de juiz. Tem isso? Opa, você nunca jogou na várzea? Então, na várzea você chega, já tem um juiz da casa. Ele mesmo, é maravilhoso. Já tem um juiz da casa. Entendeu como é que é? Aí você bota o cara pra jogar, pra apitar. Se ele estiver apitando mal, estiver favorecendo um time, você tira o cara no meio do jogo. Na várzea funciona assim. É isso, filho. Ou eu tô falando alguma coisa que o senhor não conhece? Tô falando uma coisa... Agora, isso é Tem certeza disso? Muito obrigado, isso me ajuda bastante. Agora, a gente tem que entender o seguinte. Tem tanta reclamação da arbitragem no Rio de Janeiro, mas que a Federação Carioca não poderia abrir mão de escalar o árbitro. Isso não é normal, não é factível, porque você está transferindo a responsabilidade para os clubes. E aí os clubes vão escolher ou não o melhor ou o bom. Para o jogo, o bom quem escolhe é a federação. Não tem esse negócio de time escolher. Sabe por quê? No próximo jogo o Flamengo vai falar, esse cara não quero não. E qual é a autoridade da FERJ para dizer que não? É o precedente. Então, o Rubinho, presidente da Federação do Rio de Janeiro, abriu uma situação muito ruim para o futebol. Muito ruim. Ou então ele não acredita nos árbitros da Federação Carioca. Se ele não acredita, ele deixa para os clubes escolherem. É muito ruim isso, é uma opção muito ruim. A arbitragem já é o elo mais fraco desse processo todo. E quando abre esse leque ainda... piora. Agora, o árbitro vai fazer o quê? O Flamengo e o Vasco me escolheram para apitar. E ele entra o quê? Super pressionado. E já está pressionado para apitar o jogo. O árbitro, a federação... no caso, é o Wagner do Nascimento Magalhães e o Rodrigo Nunes de Sá no VAR. O Wagner Magalhães é experiente, é rodado, ele acerta, ele erra. Ele está apitando agora mais cadenciado, ele não está correndo tão perto do lance, ele está um pouco mais cadenciado para apitar jogo. Apitou o jogo do Fluminense. Isso é elogio que você está fazendo? Isso é elogio que você está fazendo? Não, né? Porque isso é ruim, não é, para o jogo? Não, eu acho que ele está bem. Eu acho que ele está... O Wagner atingiu uma maturidade de encontrar os atalhos dentro do campo, não se apavora com o lance. Ele é o cara mais experiente da arbitragem do Rio de Janeiro. É um elogio. Mas ele entra muito pressionado. Poxa, se ele der um lance... mas tem VAR, né? No clássico tem VAR. Agora tem VAR. Porque no outro não tem, né? Qual é a isonomia disso? O time do Bangu não tem VAR quando joga com o Flamengo, mas o Vasco tem VAR quando joga com o Flamengo. Qual é a isonomia? Eu não entendo essas coisas. Eu tenho muita dificuldade para entender a escala de árbitro da Federação Carioca, com os times escolhendo, e a falta de VAR em todos os jogos do campeonato. Eu não entendo. E aí, Mauro, o que Acho você achou que abriu da um decisão e precedente. da escolha, né? Abriu um precedente desnecessário, isso ainda vai dar um problema no futuro.
Ele começa um veta aqui, veta ali, veta Esse eu não aqui. quero aquele lá. Quero, vai dar problema. Entendi, li lá que eles acharam que, não, escolhemos o cara certo, foi de consenso, ele é o mais experiente, ok. Mas se ele por acaso errar o lance, o time já vai pedir para ele apitar também. Eu acho que a Ferge tinha que assumir. Estou com o Pascoal nessa, ela que tem que assumir. Gente, vai ser o fulano. Se ela quisesse fazer um agrado, que fizesse ainda por baixo dos panos. Ô, fulano Então, aqui. porque não é raro isso, né? Que eu acho que é o que deve acontecer. Os clubes definirem por baixo dos panos quem vai Exatamente, apitar? não é uma coisa assim, os clubes influenciarem na decisão de quem vai ser o árbitro não é uma novidade. Mas sempre foi indireto, né? Exatamente, nem no Brasil nem no mundo. Assim, Não precisava em escancarar vários lugares assim, né? os caras falam, não, eu não quero esse cara, olha, isso aqui você não, porque... Não... aqui mesmo tinha muita coisa do veto, vetou esse, vetou aquele e tudo mais. Não, agora a Federação Carioca está vetando. Ela mesma afasta Assim, o ela árbitro. tá afastando os caras que erram, né? Nos dois últimos Que apitou do jogo do Vasco. o Nova Iguaçu e Vasco foi afastado, né? Sim. Por conta das duas Dois entradas últimos pro Rossi. jogos do Vasco Os dois tiveram últimos jogos seus do Vasco. árbitros afastados. Mas assim, eu concordo muito com o Pascoal em relação ao precedente. O problema é o precedente que você abre porque a partir do momento que você faz isso num jogo, você vai ter que fazer sempre. E se você não fizer sempre, você vai acabar gerando uma insatisfação. Ou seja, Botafogo e Fluminense, quando forem jogar, vão falar, não, queremos aqui sentar e definir o árbitro. Tudo bem, você pode até dizer que é uma maneira de... Mas eu não acho que é positivo, você pode ter motivos extras para definir qual vai ser o árbitro X, qual vai ser o árbitro Y. Então, assim, o precedente, ele é muito ruim. Para o jogo em si... Sinceramente, eu não acho que ele vai... Até nisso eu discordo do Pascoal, porque eu não acho que ele vai entrar mais pressionado. Pelo contrário, acho que ele entra de alguma maneira... Grande. Fala, pera lá. E talvez mais preocupado de não desagradar ninguém, porque afinal de contas os dois o escolheram para estar lá. Mas o precedente é uma coisa negativa, de fato. Quer ver um negócio? Vamos ouvir o Spindel para a gente continuar essa conversa, porque ele foi um dos representantes do lado do Flamengo hoje na Ferge. E, assim, o Pascoal fala em pressão, e eu acho que qualquer árbitro entraria pressionado depois dos dois últimos jogos do Vasco e depois dos dois últimos afastados. O Jean fala no prestígio da escolha. Posso colocar assim, Jean? Acho que sim. É isso, né? O árbitro, de alguma maneira, ele foi prestigiado pelos dois clubes. É isso. E aí se fala em experiência. Essa experiência pode ajudar? Coloca a tela pra gente da arbitragem completa, para ouvir o Mauro. Ele é experiente, né? Não Sim. à toa ele foi o escolhido. Talvez seja até o mais lá, ó. Isso aí... o Wagner Nascimento, Regazzoni, isso. Gustavo Mota Correia, o Graziani, que também é experiente, Sim. e o VAR com o Rodrigo Nunes de Sá. Então, assim... Acho que ele tem que entrar lá e eu vou fazer o jogo. dele. Os caras me escolheu, agora eu vou dar um pênalti contra ele. Não pode ter isso, entendeu? Não ficar preocupado aí. Não vai ser empate, mano. Não, e isso tem que ser algo válido para todos os jogos. Quer dizer, qualquer árbitro, teoricamente, entra em qualquer jogo querendo não desagradar ninguém. Claro. No sentido de não errar a favor de ninguém. A única coisa... E aí eu vejo um problema maior até nisso, em relação à isonomia que o Pascoal falou, do que no VAR. Eu sei que tem muita gente que acha que assim, o VAR ou tem em todos ou não tem em todos. E concordo que é o ideal. Porém, eu acho que assim, o VAR, teoricamente, não é que ele é um benefício para um time X ou um benefício para o time Y. O VAR, ele serve para diminuir o número de erros. Quanto maior o número de erros que você conseguir diminuir no campeonato, seja ele num jogo, em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, melhor. Claro. Porque assim, então, quanto mais você conseguir usar, melhor. Se você só consegue usar nos clássicos, eu acho melhor que se use apenas nos clássicos do que não usar em lugar nenhum. Porque eu não acho que é uma vantagem para Flamengo e Vasco. O VAR está lá para tirar os erros da partida. Eu acho que com a qualidade, Agora, desculpa te interromper, mas com a qualidade de arbitragem que a gente tem no Brasil hoje, como ela é questionada, eu acho que o VAR acaba minimizando muita coisa. Agora, no Sul também é assim, né? Mas não é que ele só está no Rio. beneficiando um time em detrimento do outro. Claro. Ele está tirando erros de um jogo de futebol. E quanto mais erro você puder tirar, beleza. Agora, a escolha de árbitro, de repente, Nova Iguaçu e a Portuguesa... Podem dizer, escolher. Por que eu não posso escolher? Ô, Jean, só porque eles são grandões, eles escolhem e eu não escolho. O Vasco, nos dois últimos jogos, teve prejuízo. Se um jogador do Nova Iguaçu vai expulso, não sei que pode... O futebol não é linear, como a vida também não é linear. Sim. Né? Você tem as variações. Mas com um jogador a menos, a coisa poderia não ser do jeito que foi. Sim.
Não, perfeito, Pascoal. Não, mas A única se tivesse, questão é... Aí sabe o que acontece? Não tem o VAR. Quem que pagou? O marmitão. O apitador. Por quê? No lance da solada porque aquele lance da solada O Medel é o pênalti, a solada é Não, do jogador do Vasco, né? do Que você tá Vasco, falando. é. Esqueci quem foi. no Rossi. A solada no Rossi e depois a outra falta no canto, aqui bem no cantinho, no segundo tempo, aqui bem... A entrada que o Rossi tomou, a entrada dupla que ele tomou... Ali, gente, não dá para você ficar pensando, vou pensar se eu vou dar o cartão. Dá o cartão e resolve o problema. Mas eu tô com o Jean nessa, assim. O ideal é que tenha. Aí no jogo do Vasco, 0 de jogo, tira o cartão vermelho pro Jair. Não, é melhor ter em todos. Não se discute. Ou não é? Melhor ter em todos, mas E- não podendo ter em todos, eu também estou a favor que tenha no máximo possível de jogos, no caso, Eu não com os sei, eu tô com grandes. o Pascoal, hein? Agora, Você o que diminui eu não os entendo é por que não tem em todos. Porque... O custo. A alegação é o custo. O custo e talvez os locais também que vão jogar, né? Não sei se no estádio... Em Belém. Que o Belém... Não, o Fluminense ontem jogou... No Luso sinal. Brasileiro, lá na Ilha do Governador, no estádio da lá Portuguesa. dá para colocar direitinho e tal? Ou quando pensaram em clássicos é porque estão pensando só, em Engenhão... O tipo de estádio que vai ser. Eu acho assim, que até pelo quanto a Ferg morde em todos os lugares que ela pode morder um dinheirinho e tal, acho que assim, é aquela história, né? É querer economizar o máximo possível. Então, assim, você... vai ser um pouquinho pior o campeonato? Vai, mas vamos economizar uma grana aqui. Então, e depois Não dão pode os ser prêmios... assim, né? Não, e aí Eu quero falar de bola, hein? Fecha aí. Sacrifica o árbitro e sacrifica o jogo, na minha opinião. A expulsão do Jair com 0 de jogo sacrificou o jogo. E, na minha opinião, lance de cartão amarelo. Tem um lance de cartão amarelo que o árbitro foi afastado. Porque tem um lance semelhante do jogador do Bangu no jogador do Vasco, que ele dá cartão amarelo. E ele passa o árbitro naquela partida, em Brasília, passa o jogo todo agoniado porque ele queria expulsar alguém do Bangu. Porque ele fez uma grande lambança com 0 de jogo. Então, fica aí afastado. Sabe o que vai acontecer? Vai apitar a Série A2, né? A segunda divisão do Carioca. Vai atrapalhar jogo na Série A2. Atrapalhar jogo na Série 2 é maravilhoso. Isso é o pra trás-mente. Eu quero pra frente-mente, Pascoal. Agora vai. Favoritismo desse jogo. A gente está vendo, o Pascoal tem falado muito aqui do elenco do Flamengo, acho que não se discute a qualidade do elenco do Flamengo. O Vasco está melhorando, mas ainda precisa de muita coisa. Eu vou começar com o Mauro Naves, que o Pascoal deu uma respirada funda ali, Mauro. Você já respondeu. É isso mesmo. O Flamengo está num patamar que o Vasco quer chegar, mas não chegou ainda. E tem que contratar gente. O Flamengo nem precisava de tantas contratações, mas contratou para melhorar um time que já era ótimo. A chegada do De La Cruz foi sensacional. E outros que vão chegar ainda, estão chegando, as opções que tem. A gente falava das opções que tem o São Paulo, que não tinha o ano passado. Imagina o nível de opções que tem, o leque de opções que tem o Tite. Então a pressão Então, assim, por uma vitória ela é maior para o Flamengo? Claro, porque nesse caso a diferença ela é muito grande. Eu estava até olhando aqui, apesar do Josh Wander ter dito no dia 18 de março de 2022 a frase que aquele seria o último domingo com desvantagem no orçamento do Flamengo. Ele falou isso em março de 2022. A vantagem do Flamengo é enorme, é monstruosa em relação ao Vasco. Então, é claro que, por um lado, né, a gente estava... Para quem a vitória vale mais, é claro que uma vitória eventual do Vasco tem um peso e um valor absurdo, porque você está derrotando um adversário muito melhor que você, com um potencial muito maior do que o seu. A Por outro vitória lado, vale mais para o Vasco, a e derrota vale pesa mais para o Flamengo, é isso? É Tá desagradável para o Flamengo nesse sentido, esse contexto. O contexto agradável para o Flamengo ele tem chances infinitamente maiores de vencer o jogo do que o Vasco. Acho que esse é o contexto positivo ao Flamengo. Do ponto de vista da pressão ou do valor dos resultados, é claro que aí o contexto ele é positivo para o Vasco, porque, de fato, uma vitória vale muito mais para o Vasco e uma derrota pesa mais para o Flamengo. E quem é que vai jogar nesse jogo, Pascoal? Quem? É o Flamengo com o Vasco. Mas vai jogar Mas a escalação do... Lá esse jogo joga o malvadíssimo. Esse jogo entra o malvadíssimo. O Gabriel e o BH não botaram nenhuma duvidazinha ali, não? A dupla titular do jogo osso, no jogo osso, quem joga é Pedro e Tipolino.
Tipo Lino. Cebolinha e Pedro. Perfeito? Ali tá legal. Você tem certeza disso? Aí, atrás, na minha opinião, Varela, Pra subir o pra você, Ayrton Lucas pelo outro lado. você sobe o Ayrton Lucas do lado de cá. Mas o Ayrton Lucas não vai subir. O Ayrton Lucas tá Vai jogando- subir, não, ele vai entrar, Ele né? é tão. O Ayrton Lucas está jogando de maneira inteligente. Se você pegar o mapa de calor do Ayrton Lucas com o Tite, ele já está jogando por dentro. Porque ele sabe que o Tite não quer ir na linha de fundo, então ele vem por dentro. Ele está tentando melhorar. Mas quando o Vinha estiver bom, eu acho difícil o Vinha não jogar, confesso para vocês. Né? No meio-campo. A dupla de zaga vai jogar a dupla titular. Não tem. Fabrício e Léo. Fabrício e Léo. No meio-campo, Eric e Gerson, né? Arrascaeta, De La Cruz, Pedro e Cebolinha. Tá bom, vamos ver, né? Então, Bruno Henrique e Gabriel viraram opção. O placar desse jogo, só pra gente dar um pulinho lá em BH, porque tem mais clássico ainda. 2-0 Flamengo. 2-0? 2 Eu a 0 acompanho o Flamengo. relator também. 2-0? Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Agora, né? O Vasco tá nessa situação complicada. Precisa dessa vitória, né? Precisa porque é o Flamengo, primeiro. E depois, pela classificação geral aí da tabela do Campeonato Carioca, né? O Vasco tem que vencer. Se eu não estiver enganado, tem mais 6 rodadas. Se eu não estiver enganado, né? Eu não sei como é que funciona. Deixa eu até dar um... só mais 6 rodadas mesmo. Quer ver? Não, já dei uma olhada agora que eu lembrei. Então, tem mais 6 rodadas e das 6 o Vasco precisa de 4 vitórias para conseguir o acesso ali, né? Precisa fazer pelo menos 20 pontos para garantir o acesso nas semifinais. E aí o Vasco pegaria acho que o Fluminense, né? O Fluminense que vai ser o líder, eu acredito. Pegaria o Fluminense e o Botafogo, o Flamengo, né? O primeiro pega o quarto e o segundo pega o terceiro nas semifinais aí do Campeonato Carioca. Eu acho que, não sei se é Campeonato Carioca já, o que é. Eu sei que eu não entendo muito desse campeonato não, né? Tem muitos anos já. Antes tinha Taça Rio, Taça Guanabara, Taça não sei o que lá. Agora mudou, a Taça Rio já é disputada por os adversários lá de baixo. É um trem muito doido aí que tá acontecendo agora. Mas vamos ver aí o que vai acontecer no final. Eu só sei que o Vasco precisa dessa vitória urgente, ou de vencer o Flamengo, ou de vencer 4 das 6 partidas que vai disputar. E assim, dessas 6 partidas, o Vasco vai enfrentar o Botafogo, o Fluminense e agora nesse domingo o Flamengo. Então vai ser difícil, vai ser jogo duro, vai ser complicadíssimo para o Vasco essa reta aí do Campeonato Carioca, né? Essa derrota pro Nova Iguaçu causou aí um estrago aí na tabela desse campeonato. Agora vamos ver, né, galera? Torcer para que o Vasco consiga alguns resultados positivos aí na reta final do campeonato, né? Que o Payet e o Verratti estejam inspirados nesses jogos que tem por vir aí, que faça os gols necessários para a vitória do Vascão, cara, porque a expectativa, né, tava bem grande no começo da temporada. O Vasco conseguiu bater de frente com os times lá, tem time até que vai para Libertadores. O Vasco foi lá, venceu os 2 times fora de casa, conseguiu vencer os 2 e chega aí no Campeonato Carioca e dá esse vexame, né? Tomara que seja só um tombo, um tropeço, uma pedra que tenha ficado no caminho e tropeçou e o Vasco já volte aí de maneira consistente para a temporada de 2024, que vai ser muito puxada, vai ser um dos campeonatos mais difíceis de todos os tempos, esse campeonato brasileiro.